lideranças da oposição e da minoria no Congresso denunciaram os abusos de autoridade contra vários deputados e senadores que são alvo de inquéritos e processos revelados no caso dos arquivos do Twitter. E o senador Rogério Marinho cobrou o fim dos sigilos de justiça sobre o inquérito 4874, o das milícias digitais. Chega, basta. Nós vamos oficiar ainda hoje ao Senado da República, na figura do presidente Rodrigo Pacheco, que a Procuradoria do Senado tome providência no sentido de que seja levantado o sigilo do inquérito, para que aqueles que estão sendo processados saibam de que forma ou do que estão sendo acusados para poderem se defender. E se o delito de fato for o que nós suspeitamos que é o delito de opinião, toda a sociedade tem que repudiar esse tipo de comportamento que quer calar e amordaçar a população brasileira. O senador Rogério Marinho destacou que atualmente mais de 20 parlamentares da oposição são alvo de investigações judiciais. Costa, começo por você, mantendo a tradição. Sabe o que me deixa de coração apertado? Você viu ali no púlpito, né, onde se encaixam os microfones da imprensa? Quantos microfones havia? 2. Um sem canopla, o outro eu não reconheci, confesso que aqui sem óculos não reconheci a logomarca da emissora de TV ou de rádio. Quer dizer, a imprensa tradicional, ela seleciona, né, de uma maneira tão nefasta as pautas que ela vai cobrir, né, o que é notícia, o que não é notícia, que uma coletiva importante como essa, você viu a quantidade de microfones que havia ali? Quase nada, 2 microfones. Lacombe, esse é o meu principal ponto que eu queria trazer aqui. A cumplicidade da velha imprensa nesse avanço da censura no Brasil. O senador Rogério Marinho é um senador moderado. Ninguém vai discutir. Ele é uma pessoa cordial, ele é educado, ele tenta focar no argumento, ele tenta costurar acordos e construir pontes, né? Ele é um moderado. Não tem imprensa querendo saber do que ele está pedindo. E ele está pedindo transparência. Está pedindo transparência porque são vários parlamentares e jornalistas, né, que estão sob censura no Brasil hoje por crime de opinião. Ora, se existe o levantamento de inúmeros crimes cometidos por eles, por nós, né, por que a transparência? Por que o sigilo? Por que não mostra ao Brasil e ao mundo o que levantaram contra essas pessoas terríveis que ameaçam a democracia? Eu já fiz esse pedido várias vezes ao próprio ministro Alexandre. Levanta tudo que tem a meu respeito. Quem acompanha meu tweet já sabe, né? Mas assim, eu adoraria que ele mostrasse. Olha, o que eu tenho contra o Rodrigo Constantino ao longo desse tempo todo de investigação e punição preventiva são os tweets públicos dele, né? É o crime de opinião. Veja, Lacombe, que a velha imprensa até agora não endereçou a questão do mérito dos Twitter Files. Trouxemos à tona o Elon Musk com os jornalistas sérios, independentes ou até com um viés de esquerda, como Michael Schellenberger, como David Agape e Eli Vieira, denúncias importantes, que houve, então, um pedido ilegal, criminoso por parte do próprio ministro, ainda exigindo que as plataformas assumissem a responsabilidade. Eles não estão lidando com a questão, com o mérito da questão. Eles estão atirando no mensageiro até hoje, produzindo reportagens de como o Elon Musk é um pai abusivo, ou como ele, de repente, com a ajuda de acadêmicos esquerdistas, é líder de uma conspiração global internacional fascista, que faz parte aí desse grupo, um monte de gente que votou no Biden na última eleição. É um negócio tão ridículo, é um negócio tão patético, mas é esse o papelão da velha imprensa até hoje. E não vai dar para jogar tudo isso para debaixo do tapete, porque temos agora o Rumble também sendo intimado pelo Congresso americano a prestar esclarecimentos. Vai ficar muito claro que as plataformas do Zuckerberg, que são a Meta e o Instagram, né, o Facebook e o Instagram da Meta, e o Google, que estão de alguma forma compactuando com essa censura ilegal. Mas vai ficar claro com o Rumble também, testemunhando que houve sim pedidos indecorosos, ilegais, abusivos. E o próprio Elon Musk pode prestar esclarecimentos numa audiência no Congresso.
né? Então a coisa está ficando esquisita, o mundo está vendo, não vai perder o interesse. O Elon Musk apenas, digamos assim, ele dividiu um pouquinho a energia nessa semana, porque a Austrália entrou em peso também querendo promover a censura nas redes sociais, né? Então é uma tendência global, a gente já falou isso aqui, daí o interesse com o Brasil. O Brasil hoje, todo mundo sabe, é uma espécie de ratinho de laboratório, é o quintal onde está sendo feito esse experimento, né? Então, por isso a importância e por isso a atenção que muitos estão dando ao caso brasileiro, e a imprensa vira as costas, não quer ouvir senador, não quer ouvir parlamentar que foi ou está impedido de falar, sabe-se lá o motivo, né? É tudo isso tão bizarro, Lacombe, mas um dia a gente vai conseguir reverter esse quadro, e todos aqueles que foram cúmplices dessa censura, jornalista pedindo censura, é a coisa mais nefasta, abjeta que existe. Como essa turma dorme com a consciência tranquila, a gente não sabe, ou pode inferir que eles não têm muito peso na consciência, porque é típico de sociopata, né? Pessoas que fazem o que tiver que fazer para ter poder ou dinheiro e dane-se a empatia pelo próximo. É isso que esses jornalistas estão demonstrando ter, porque eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí que colegas sejam censurados. Quando a água bate um pouquinho no bumbum de um deles, aí eles acusam golpe. Censura! Onde já se viu? É diferente, é diferente. Eu estou apenas usando uma crítica satírica ao falar excrementíssimo para o presidente da Câmara num evento da Câmara. Agora, eles não, eles são perigosíssimos. Eles espalham discurso de ódio. Mostra aí, imitador de focas. Faz coro, então, comigo. Mostra aí o meu caso de tantos outros. Pede para o seu coleguinha, que você tem costas quentes no Supremo, mostrar ao Brasil e ao mundo o inquérito contra mim e tantos outros. Porque é só isso que a gente quer, Ana, transparência. Não adianta divulgar uma notinha oficial dizendo que todas as decisões para banimento de contas, para retirada de conteúdo, para censura, são fundamentadas, né, são dentro da lei. Provem, mostrem, é só isso que a gente pede. Exatamente, transparência é a única palavra que vai cessar. Se eles acham que há ataques, tem ataque nenhum, tem questionamento sobre transparência, sobre um sigilo absolutamente inconstitucional nesses processos e nesses inquéritos. Agora, Lacombe, vou aqui fazer papel da advogada do diabo um pouco. Tudo bem, oposição cobra reação de Pacheco no Twitter Files, eu acho que são parabéns, são vozes importantes ali se manifestando, principalmente de senadores respeitados, né, as pessoas moderadas ali, que têm calma para falar, mas que são incisivos. Mas a gente já viu que isso não funciona mais, Lacombe. Não adianta, isso aí é como se fosse uma nuvem, passa a nuvem ou não passa a nuvem, as coisas continuam do mesmo jeito. O que nós temos visto é a perseguição pura contra os nossos deputados e senadores eleitos, nossas vozes dentro do Congresso, e eles não podem mais votar, falar, parlar. Eles estão sendo perseguidos pelas palavras também. Então, por que continuar trabalhando? Continuar votando diante de uma opressão, sim, aí no real sentido da palavra, de uma opressão embasada em inconstitucionalidades. Para o Congresso, não passa reforma nenhuma, não se discute mais nada enquanto não voltarmos à normalidade jurídica da República. Ninguém está pedindo mundos e fundos e coisas astronômicas diferentes além do que está escrito na nossa Constituição. Queremos a volta à normalidade jurídica, constitucional. Então, por mim, Lacombe, tinha que parar tudo ali no Congresso. Olha, nós vamos travar as pautas, está tudo engessado por enquanto o Brasil não voltar à sua bússola jurídica para o norte constitucional, o único possível em qualquer democracia
saudável, não democracias relativas. Então, respeito, tudo bem, a reunião, respeito os discursos postados nas redes sociais, mas isso a gente já viu que não funciona mais. A única arma possível agora e constitucional é travar tudo ali. Olha, nós vamos parar. Ou olhamos de novo, ou saímos desse hospício jurídico e voltamos a respeitar a Constituição, ou a gente para tudo. E Flávio Gordon, a gente já falou do seu caso aqui, né? Seu nome está aí nesses arquivos do Twitter Brasil, falamos sobre isso. Constantino já deu o testemunho dele também, porque ele também, aliás, o Flávio já recuperou a conta dele, mas o Constantino ainda não. Então, Flávio, com base naquela nota que o STF divulgou, que o Alexandre de Moraes divulgou, dizendo, olha, todas as decisões fundamentadas, direito de defesa garantido, no seu caso, você explica como é que você descobriu o que tinha gerado o bloqueio da conta, você foi notificado, teve acesso à decisão, seu advogado pôde se aprofundar no caso e defender você, ou nada disso aconteceu? Nada disso, Lacombe. Eu também soube, assim, no dia que eu entrei no Twitter, eu vi que meu Twitter estava bloqueado, e sem saber por quê, não recebi nenhuma notificação oficial, nada. Depois recebi um e-mail do Twitter dizendo que, por uma ordem judicial do TSE, né, a minha conta estava bloqueada, só que não tinha número de processo, não tinha nenhum tipo de informação para a gente poder ir atrás e recorrer e questionar. Eu não sabia nem qual era, digamos, certamente eu já sabia que era algum tipo de crime de opinião, né? Porque eu sei a minha conduta, eu sei que eu nunca falo, nunca pratiquei crime na internet. Eu dou minhas opiniões políticas e análises sobre a circunstância, sobre o contexto político brasileiro, e eu tinha certeza que era enquadrado já naquela ideia de crime de opinião que já vinha sendo desenvolvida há muito tempo ali pelo TSE, em parcerias com essas agências de checagem de esquerda e tal, né? Mas aí o meu advogado tentou correr atrás, foi procurar, e por incrível que pareça, de uma maneira até kafkiana, falaram para ele que o processo sequer existia, né? Quando ele foi tentar peticionar, acessar ali a coisa online, diziam para ele que não existia esse processo, né? E a gente ficou nessa, e eu não soube, eu fiquei o tempo todo. Depois minha conta voltou tão misteriosamente quanto sumiu, eu também não sabia por que ela voltou. Ela voltou tem cerca de já tem uns 6 meses, eu acho, um pouco mais. E aí a gente ficou sem saber, eu só descobri o teor, né, quais tinham sido as minhas postagens, as minhas opiniões criminosas, agora com o relatório do Congresso americano, né, que com esse caso do Elon Musk aí, divulgaram todas, e aí eu pude ver lá que meu nome estava lá e quais tinham sido as minhas postagens consideradas criminosas, né? E, claro, evidentemente são uma coisa totalmente absurda, porque basicamente eu falava do processo eleitoral brasileiro e reproduzia um editorial do New York Times, né, de 2009, reproduzia uma outra opinião de uma advogada americana que se envolveu num caso lá eu acho que foi em New Jersey, um questionamento também do processo eletrônico de votação, teve um problema, e ela falava uma coisa simplesmente, essa tecnologia que veio, teoricamente, para melhorar os problemas de segurança, na verdade, estão tornando esses problemas invisíveis. Eu simplesmente reproduzia, sem nenhum comentário, reproduzia a fala dela, publicada inclusive no New York Times, né? Esse caso foi reportado no New York Times, e um editorial também de outro ano do New York Times, né? Fora isso, eu fiz eu questionava aquela ida do Barroso para fazer lobby pela derrubada da PEC do voto impresso, né, que eu achava que era evidentemente uma intromissão indevida do judiciário no legislativo. E esses foram considerados meus crimes, né? Eu sou acusado de perfil golpista, uma coisa assim. Isso é que mais me deixa perturbado, né? Porque é uma linguagem utilizada por magistrados. É uma linguagem totalmente política, não tem nada de técnica nessa linguagem, né? Não tem nenhum fundamento jurídico legal nesse tipo de linguagem. É uma linguagem de militante. Você poderia ouvir esse tipo de linguagem num DCE, né, num partido de extrema esquerda, num militante radical falando alguma coisa.
né? E você vê que nos documentos, nos documentos usados por esses magistrados, esse tipo de linguagem é naturalizada, né? Nunca é definida, né? Sempre usada de maneira abrangente, vaga, discurso de ódio ou golpismo, né? A gente não pode esquecer que para o PT, para o lulopetismo, para a esquerda brasileira, o impeachment da Dilma Rousseff é considerado um golpe, né? Golpistas eram todos aqueles que tinham algum envolvimento com esse processo, inclusive o ex-presidente Michel Temer e todos associados a ele foram chamados de golpistas, né? E ainda continuam sendo chamados por uma parte da esquerda, né? Então, ou seja, golpista é um termo, assim, é uma ofensa política, né? É uma estigmatização política que é muito assustador quando a gente vê numa peça jurídica que deveria ser técnica, precisa, né? Para você... uma ação tão grave que abolir um direito fundamental de uma pessoa, no caso, o direito de se expressar livremente, né? Quando você vai abolir, você usa você vê esse tipo de linguajar radicalizado ali, é muito assustador, porque parece que esses magistrados eles querem ser atores políticos, né? Eles são atores políticos, eles fazem política o tempo todo, né? Eles manifestam as suas pautas, o seu desejo de exterminar a extrema-direita populista, ou derrotar o bolsonarismo, coisas do tipo, né? Então eles agem politicamente o tempo todo, são atores políticos, mas eles não querem o ônus da política, que é o confronto, que é o embate, né? Eles querem o melhor dos dois mundos. Ao mesmo tempo, eles querem exercer atividade política e ter o poder conferido a eles do papel do judiciário, né? Que é o poder de emitir sentenças, de tomar decisões em relação aos seus opositores políticos. Então, isso é muito assustador, assim. É isso, se você vai para o campo político e não é o seu campo, né? Se você é judiciário e vai para o campo político, que já está errado de antemão, você tem que submeter as críticas que vai receber, não tem outro jeito. E vocês vejam que o Flávio Gordon... É proibido, né, Lacombe? É proibido por lei, né? Isso aí não não pode exercer atividade política partidária, né? Sim. Está na lei de responsabilidade lá, é crime de responsabilidade, geraria possível abertura de processo de impeachment. Mas tinha um deles, a crítica e o ataque, né? E tinha um deles que dizia de forma muito clara, né? Olha, se você não quer críticas, não seja figura pública, não vá para esse meio, né? Tinha um que dizia de forma muito clara isso, e acho que é justamente aquele que está assinando todo tipo de perseguição e censura. Você já se perguntou por que parece cada vez mais difícil encontrar um espaço livre para se expressar sem medo de ser silenciado? Ou talvez você tenha se perguntado por que as plataformas que prometiam nos conectar parecem ser exatamente as que nos separam. Bem-vindo à conversa sobre a COS TV. A COS TV é uma nova plataforma de vídeo e entretenimento pronta para competir com grandes nomes com os quais você já está acostumado, mas com uma diferença. Esta é uma plataforma que realmente valoriza quem cria, quem assiste conteúdos e interage com a plataforma, seja assistindo, curtindo ou comentando nos vídeos onde você ganha dinheiro com as suas interações. Não é plataforma de jogos de azar e nem pedimos investimentos. Os usuários são livres para se expressarem de forma autêntica. O canal Endireitei já expandiu também para a plataforma da COS TV, onde tem como embaixador ninguém mais e ninguém menos do que o bravo deputado federal Gustavo Gayer. Conheça, explore a plataforma e inscreva-se no nosso canal lá na COS TV, através do link na descrição do vídeo ou no comentário fixado, e viva a liberdade!